Meu Deus, tô tendo um pesadelo até agora com aquela doninha. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Calvino Today e do nosso quadro, o Calvino Cultura. Como você viu aí no título, na thumb, nós vamos falar sobre o filme Esquadrão Suicida. Nós já fizemos da série do Loki, né? Foi o nosso primeiro vídeo. É uma série da Marvel, hoje nós vamos fazer um filme da DC, então, para agradar todo mundo aí, vamos fazer os dois agora. E o que vamos falar aqui serve tanto para o Esquadrão Suicida, que lançou este ano, quanto para o Esquadrão Suicida de 2016. E deveras é muito ruim. James Gunn, muito obrigado por refazer Esquadrão Suicida para nós. Muito obrigado. Então, sem mais delongas, vamos falar do plot inicial. O Esquadrão Suicida parte da premissa de que presos perigosos podem ser reutilizáveis. Com promessas de redução de pena, liberdade e até mesmo com as chantagens, né? Eles são incentivados a usar suas habilidades agora em favor do governo e de causas que eles consideram superiores. E isso é ótimo para o governo, porque como eles já seriam presos, que normalmente ninguém se tira a falta, a maioria é vilão, podem ser utilizados então para missões consideradas suicidas. Daí vem então o nome Esquadrão Suicida. As Black Ops do governo, né, que elas querem fazer as escondidas, que são missões de alto risco e também de alta necessidade. Então envia aí os vilões mesmo, já que são descartáveis, para fazer o trabalho sujo e necessário, né, para nós. Então, convocados pela Amanda Waller, governando com punho de ferro, eles partem então para essas missões. Mas eu quero dizer para vocês que todo esse plot inicial, toda essa trama, todo esse roteiro me fez pensar e lembrar de um outro esquadrão. Um esquadrão também de renegados. Um esquadrão também de miseráveis e que semelhantemente foi chamado para fazer algo que é muito maior que eles mesmos. O Esquadrão Suicida me faz lembrar a igreja. Sim, isso mesmo, a igreja. Porque, claro, né, com suas semelhanças e divergências, mas eu vou dizer para vocês como o Esquadrão Suicida me fez lembrar a igreja. Atente-se comigo, abra a sua Bíblia lá em Mateus 4, 18 a 19. Diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Jesus estava, caminhando, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu quero que vocês percebam aqui o tipo de pessoa que Deus estava chamando para fazer parte dos 12, dos 5 mais íntimos de Jesus. Deus estava chamando pescadores. Mais tarde nós vamos ver que cobradores de impostos e zelotes fazem parte também dos 12. Nós vamos ver que Deus parece estar chamando pessoas iletradas, simples, que não têm muito conhecimento, muitas riquezas, para fazer parte do anúncio ali do seu reino com ele. Interessante, né? Parece que há um padrão para aqueles a quem Deus chama. Parece que ele chama aqueles que nunca iriam dar certo, os sem capacidade, enfim, a escória da sociedade, todos os rejeitados. A fim de quê? Como nós vimos com os 12, de comporem e avançarem o seu reino. Eles, depois da partida de Jesus, foram encarregados das chaves, não é? E de tocar a igreja para frente até que chegou em nós. Então, Deus chama essas pessoas, interessante, né? Logo para esse objetivo tão importante. Assim como o Esquadrão Suicida, que são convocados para aquelas missões que são consideradas suicidas, né? Deus chama também os renegados, os desprezados também para sua missão nesse mundo, que muitos consideram suicídio. Fazer a obra de Deus, rejeitar riquezas, rejeitar fama, reconhecimento, sofrer perseguição, muitos consideram missões que são suicidas. E Deus nos chama exatamente para essas missões, de pregar o evangelho na terra. Mas por quê? Porque logo essas pessoas. Você tem uma ideia? Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 28. Paulo vai dizer: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Olha a característica dos convocados de Deus. Não foram chamados muitos sábios. Claro, Deus chama muitos de nobre nascimento, Deus chama muitos ricos para participarem do seu reino, mas mesmo assim Deus chama para viverem uma vida de humilhação, de pobreza,
de pobreza de espírito. Mas a maioria dos chamados de Deus não são pessoas sábias, não são pessoas letradas, não são pessoas capacitadas. São normalmente pessoas desprezadas pela sociedade mesmo. E nós vimos isso muito no ministério de Jesus e que ele continua fazendo até os dias de hoje. Mas por que ele chama pessoas assim? Nós vamos ver. Para envergonhar o mundo. Dizer para o mundo que não é pela força, não é pelo merecimento, não é por nós mesmos que nós fazemos o reino de Deus avançar. E então ele quer trocar os valores deste mundo. E é por isso que ele chama os desprezados. A outra razão, porque nós vemos que Deus chama essas pessoas, está no versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus quer pessoas perto dele que são humildes, que são entregues, que não olham para si mesmos buscando capacitação, mas olham para Cristo. Como então essas pessoas, tão iletradas, tão incapacitadas, conseguem fazer a obra de Deus e levar o seu reino mesmo assim? Como elas conseguem? Nós vamos ver no versículo 30 que é Cristo Jesus quem as capacita. Olha só comigo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. Perceba que no versículo 26 não foram chamados muitos sábios. Mas no versículo 30, em Cristo Jesus, nós nos tornamos sabedoria. Nós não fomos chamados capacitados? Não. Não fomos chamados pela nossa capacitação? Não. Mas em Cristo alcançamos a capacitação necessária de mover o reino dele nessa terra. E olha 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 7. Diz o seguinte: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha só, o tesouro é o Evangelho. E ele foi dado para nós meros vasos de barro, a fim de que levássemos esse tesouro para as nações. Mas nós não somos sequer considerados dignos de suportar esse tesouro. Mas Deus, em Jesus Cristo, nos capacita. E é para Ele que vivemos, como nós vimos no versículo 5. E é assim que Deus faz com o seu esquadrão. Ele os capacita, Ele chama os renegados, chama os incapacitados e dá tudo aquilo que eles precisam para ser capacitados. O próprio Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo. Então, concluindo, eu quero dizer para vocês que Cristo, diferente da Amanda Waller, que chama o esquadrão para morrer mesmo, eles são descartáveis. Você vai lembrar logo na primeira cena, ali a Amanda coloca um esquadrão todo para morrer, tadinho deles, todo para morrer, só para servir de distração para o outro esquadrão conseguir flanquear. São objetos descartáveis e desprezíveis. Mas Jesus nos chama não para morrer, não para ser descartável, mas Ele nos chama para viver uma vida abundante e uma vida que as nossas batalhas tenham a certeza de que serão cumpridas e que delas nós sairemos vitoriosos. Veja João 16:33, onde Jesus Cristo nos manda ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Nós podemos descansar porque o Jesus que nos chamou para a batalha já profetizou que nós a venceremos. Nele, e nesse momento eu quero exortar vocês que desviem o olhar de si mesmos, desviem o olhar de suas próprias capacitações para conseguir que o reino de Cristo avance nessa terra. Nós não somos capazes, nós somos limitados, nós somos, como Paulo disse, vasos de barro. Nós dependemos totalmente da misericórdia de Cristo, da capacitação de Cristo. Então se lance aos pés dele, se lance aos pés de Cristo e busque a capacitação que vem do céu. Pare de se vangloriar na presença de Deus. Você não vai fazer o reino avançar pela sua força de argumentação, pela sua capacidade de trazer pessoas para a igreja. Você não vai pelas suas riquezas, pelas suas posses, pelo seu reconhecimento, pela pomposidade do seu templo. Você não vai. O reino de Cristo só vai avançar quando você se dobrar os joelhos e buscar capacitação nele. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, um abraço para vocês. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, dar essa força pra gente crescer aí na internet. E tá bom? Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Segue o nosso Instagram para você estar a par das nossas atualizações, dos nossos conteúdos. Então, fique com Deus, um abraço e até mais.